Fala, galera, boa tarde. Hoje é uma quarta-feira, dia... Que dia é hoje mesmo, velho? Dia 17. Dia 17 e episódio 17. Coincidência, né? É, segunda temporada aí. A gente tá aqui hoje pra apresentar pra vocês mais um patrocinador nosso. Então, a gente conhecer um pouco mais a história do nosso patrocinador, nosso parceiro de negócio. E com vocês hoje aqui, Flávio, da Active Comex. Prazerzaço, Du. Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Falar um pouquinho aí da nossa história, da nossa empresa, da nossa experiência com o acelerador. Então, experiência não pode faltar, né? Exatamente. Isso é a grande sacada, né? Então, obrigado aí pelo convite. Boa. E aqui, cara, a gente é para contar história mesmo. E eu sempre gosto de começar a ouvir a história de quem tá fazendo acontecer, que tá por trás da empresa ali, puxando toda a locomotiva, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Então, apresenta pra galera aí quem que é o Flávio, da onde que veio, Legal. Como que foi parar, né, nesse ramo de importação e exportação. Fala um pouquinho pra gente sobre você aí. Legal. Bom, mais uma vez, então, obrigado pelo convite, né? Meu nome é Flávio Rodrigues. Sou CEO e fundador da Active Comex. Show. Hoje nós provemos soluções integradas em comércio exterior, olhando tanto a parte logística, aduaneira e tributária, porque o nosso objetivo, de fato, é encontrar diversas oportunidades e maneiras que conseguimos aumentar os resultados e possibilidades e posicionamento em alta performance dos nossos clientes. Então, hoje o nosso grande objetivo é construir oportunidades olhando para o mercado internacional, não somente na parte de importação, mas também na exportação, onde a gente consegue destacar os nossos clientes relacionado a outros players do mercado, né? Então, hoje nosso foco empresarial quanto à estratégia é conseguir se posicionar como parceiro estratégico de empresas que não tenham esse know-how, não tenham essa estrutura, não tenham esse conhecimento, mas possam confiar em nós em relação a essa expertise e toda a visão que se faz obrigatória a estar atuando em alta performance nesse mercado. Legal, mas eu queria saber como que você começou com isso daí, de onde veio, vamos olhar pro Flávio lá, molecão, na cidade que você nasceu. Legal. Eu quero entender como que você chegou onde você está hoje. Não, bacana. Bom, eu sou natural de São Paulo, né? A minha família aqui toda do estado de São Paulo. Nunca tive nenhuma figura que pudesse estar tendo aquele olhar de empreendedorismo, né? Sempre... Os pais não empreendiam. Minha mãe bancária, meu pai era da parte financeira, então realmente nunca tive esse sangue de empreendedorismo desde o começo. Isso acabou aflorando aí conforme as coisas foram acontecendo em determinado momento durante a faculdade, né? Uhum. E relacionado ao comércio exterior, né? Para a gente tentar trazer esse ponto, naquela idade lá, quando você é adolescente, seu pai seus pais, né? A começar a cobrar o que você vai querer ser, o que você vai querer estudar. E dentro dessas discussões, vai para o colégio, né? Vai pro colégio técnico, tudo mais. Você fez técnico? Não acabei fazendo TEF, fiz ensino médio normal, né? Porque naquela época em Jundiaí não tinha um técnico de uma área qual eu gostaria. Então, quando até eu acabei definindo essa área de comércio exterior, não acabei me dedicando ao estudo, por exemplo, na parte de... tinha muito na época a parte de informática, saneamento. Então, acabei fazendo só colégio ensino médio normal. Né? E aonde eu iniciei nessa parte de comércio exterior foi muito relacionado ao meu pai. Meu pai, na época, trabalhava numa indústria química, na área financeira, onde ele, em conversas, né, mencionou que tinha um garoto lá que trabalhava com ele na empresa, onde ele representava a empresa internacionalmente em diversas viagens, fazendo as negociações, compra e venda, e muitas das vezes, né, estenderam lá o período de trabalho lá para pegar uns dias e conhecer os países de férias, e algumas vezes até ganhando em dólar, né? Então eu falei, poxa, eu quero ser esse cara aí, né? Então foi isso que brilhou os olhos aí. Poxa, viaja pelo mundo, a empresa paga em dólar, curte, né, tudo. Viajar. A empresa bancando tudo. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara aí, né? Então foi isso que te fisgou. E no primeiro momento foi isso, né? E aí eu comecei a conversar, entender um pouco mais da área, vi, obviamente, que devido à área de atuação se faria obrigatório a questão de, né, uma segunda língua, principalmente o inglês, e aonde eu comecei a fazer, no caso aí, a cursar o inglês. E também, coincidentemente, né, no início das aulas de inglês, o meu professor de inglês, ele
trabalhava com comércio exterior. Então, acabou tendo uma troca. Começou a ser cercado aí. E cada vez mais eu fui gostando em relação à área, né, estudando sobre, e vi o quanto que ela é importante, né, de fato, aí para economia global, e acabei tomando gosto pela coisa e já defini que eu queria trabalhar nessa área de comércio exterior, mas muito focado aí, né, querendo viajar o mundo bancado pelas empresas. Bom, né? ó, já tô achando aqui algumas coisas em comum aí, porque você já foi fisgado pela experiência, né? Queria viver novas experiências, conhecer outros países. Qual foi o primeiro país que você já viajou pra fora, né? Claro. Já viajei para fora. Mas a ideia era, você estudou tudo pra isso, né? Não é possível que você não viajou. A primeira oportunidade que eu tive que estudar para fora foi pro Canadá, né? Foi durante o período de faculdade, exatamente para ter uma experiência internacional, né? Também para ter um foco em relação, né, tipo, na língua inglesa para pudesse aí estar desempenhando as atividades profissionais posteriormente, né? Então, defini que eu ia fazer comércio exterior, tive a oportunidade de cursar na PUC em Campinas, Legal. administração com ênfase em comércio exterior, mas até então, sem nenhum invés de empreendedor. Realmente era o objetivo, era trabalhar entrar nesse empresa. foco aí de encontrar alguma empresa para representar e fazer todas essas atividades internacionais. Só que durante o primeiro ano de faculdade, né, lá em Campinas, na época, possivelmente ainda é muito comum, é difícil as empresas abrirem oportunidades para, né, estágio. Naquela época era muito comum, já estava até endereçado que os estágios eram a partir do segundo ano de faculdade. Então, o primeiro ano de faculdade realmente foi só curtição, né? Os amigos, tomar cerveja, matar a aula, mas o segundo ano mesmo padrão, né? Normal. E o segundo ano mesmo que a gente começa a fazer, no caso, identificar onde que vão buscar as oportunidades de emprego, né? Então, no final do primeiro ano foi onde eu comecei a prestar... no caso aí, aqueles processos seletivos em relação às vagas de estágio. Vagas. E lá em Campinas tinha algumas grandes empresas que eram muito concorridas, né, em relação a um programa mesmo de trainee que eles tinham, até de experiências internacionais, né, então tudo uma dinâmica que eu acabei até com alguns amigos meus sendo concorrentes, né, porque todo mundo queria trabalhar nessas empresas e era no momento de estágio de todos. E eu acabei criando uma expectativa muito grande de uma delas, onde eu acabei chegando na fase final, só que na dinâmica com o gestor, né, decisor da vaga, ele falou que gostou do meu perfil, só que ele acabou escolhendo por outro candidato, porque eu não tinha nenhuma experiência profissional ainda, né? Então eu falei, poxa, 18 anos, faz faculdade, fala inglês e ainda tem que ser experiência profissional. Fica difícil, e né? acabou me gerando uma certa frustração naquele primeiro momento, né? No final de ano eu estava muito na expectativa de conseguir entrar, que era uma empresa que até então eu gostaria de estar iniciando atividade profissional. A Bosch. A Bosch em Campinas. Legal. E acabei tendo aquela frustração, né, no primeiro momento. Foi aonde que, né, foi bem nas festas, né, de final de ano, né, a transição de 2005 para 2006, aonde o meu sogro trabalhava numa empresa também lá em Campinas e falou assim, você quer trabalhar? Se o problema é trabalhar, então eu vou arrumar um trabalho para você. Porque ele trabalhava numa empresa de fábrica de tecidos lá em Campinas, onde tinha essa atuação de importação e exportação, e tinha lá um escritório de despachante aduaneiro, o qual fazia essa prestação de serviço aí das coordenações de importação e exportação para ele. E como ele tinha lá, né, um certo status lá e controladoria da empresa, ele meio que já garimpou a vaga para mim lá, precisa fazer meu genro trabalhar aí, né? E com isso fui, né, fazer a entrevista da empresa, numa dinâmica totalmente diferente do que eu tava na expectativa de trabalhar. Já com né? QIzinho. Nada a ver. Uma empresa pequena, 4 sócios que estavam numa dinâmica de um começo de uma empresa também, né, iniciando a sua atuação no empreendedorismo, mas eu vi que era uma coisa também mal planejada, mas de certa forma estava tendo sucesso lá, né? Eu falei, bom, tô por aqui, então já que para falar que nunca trabalhou, deixa eu entender qual que é essa dinâmica e vou continuar procurando, né, possivelmente uma outra empresa, ou talvez uma outra situação, uma vaga que possa fazer sentido, mas por enquanto eu já vou trabalhando na área aqui, né? E foi nesse momento que eu comecei a identificar uma oportunidade que eu nunca havia vislumbrado para mim, que era abrir uma própria empresa, né? Onde eu mencionei, era uma empresa pequena, então eu acabei tendo muito contato com diversas áreas, né? Entendendo como funciona uma pequena empresa
e vi ali que tinha um resultado potencial que pudesse ser melhor planejado, melhor explorado. E eu acreditei que eu poderia estar iniciando aí todo um planejamento em cima dessa oportunidade para fazer um negócio próprio, né? Sim. E foi nisso que iniciou aí esse despertar de iniciar o empreendedorismo aí na minha carreira. Cara, é engraçado você falando aí, eu vendo a minha trajetória, mas me fez entender uma coisa também. Quando você trabalha numa empresa grande, vamos supor, se você tivesse entrado na Bosch, talvez ia ficar longos anos ali, né? Porque a empresa grande tem todos os seus processos desenhadinhos, o cara que entra para trabalhar num setor vai ficar naquele setor para fazer só aquilo, você não tem a visão do todo. Sim. Né? Eu trabalhei 10 anos no Senai, sempre trabalhei em empresa, trabalhei 5 anos na empresa de um amigo do meu pai, office boy, administrativo, depois saí, fui pro Senai 10 anos, na área administrativa e financeira também. E aí quando eu saí, já tava vendendo uns negocinhos e tal, meio querendo empreender, mas não tinha coragem, porque tem os benefícios e tudo mais, já tava pra casar. Então eu fui para uma outra empresa. Só que nessa empresa, era também uma empresa, ela tinha um porte considerável, né? Faturava ali seus 4 milhões mês, só que ela era muito desorganizada. E aí eu tive a oportunidade de... Entrei para ser assistente financeiro, virei gerente financeiro, aí já desci para a fábrica, me envolvi na logística, me envolvi no comercial, e aí é quando você começa a entender uma empresa no todo. E isso é você estar ali se envolvendo, né? E buscando isso também. Acho que a gente que tem, é empreendedor é líder, senão você não teria teu negócio, né? Então você se envolve, você se mete, você quer aprender, você quer saber como é que é, e aí chega uma hora que fecha, né? Você fala, pô, já entendi tudo, não preciso mais estar aqui. Exato. Então talvez se tivesse entrado na Bosch, já parou pensar nisso? Não, totalmente. Né? A minha vida, a dinâmica ia ser totalmente diferente. Né? Porque você aí ia ficar só num setor, e aí engessado, será que você ia... Quando que você iria despertar de tipo, porra, entendi esse negócio aqui, eu não preciso estar mais aqui, não. Sim. Empreender é uma puta de uma experiência também. Não, né? é surreal. Você acaba tendo, né, igual você mencionou, diversos aspectos do dia a dia que se faz obrigatório você tomar essas ações e aprender com elas, errando e acertando, que só quem empreende entende, né, essa dinâmica, quanto em comparação quem trabalha realmente em determinado setor da empresa não vai ter essa vivência. Obviamente tem outras situações, mas é uma dinâmica totalmente diferente, né? Não, com certeza. E foi nesse momento que eu decidi estar fazendo aí, né, o pensamento da abertura da empresa, e aonde eu tinha na época lá um amigo de faculdade que, né, além dessa sinergia pessoal, também via nele um potencial de profissional, de agregar, aonde eu apresentei o projeto para ele e eu convidei de ser parte, né, da empresa, né, como sociedade. Então, fizemos todo o levantamento e iniciamos aí um estudo, um planejamento estratégico dentro do que nós estávamos entendendo ser factível, né, para a empresa. E por 3 anos ficamos planejando, e o acordo que era, ele acabou entrando nessa empresa, ele trabalhou na Bosch, e então a gente fez um acordo até para realmente desenvolver características e expertises, para que depois tivesse aí uma sinergia e complementasse um outro, né? Com você na empresa do teu sogro e ele na Bosch. Isso, eu permaneci, né, na empresa qual era prestadora de serviço, né, da empresa do meu sogro, e ele ficou na Bosch. Então foi de alguma forma muito importante, porque ele teve a vivência de ver como que funciona uma empresa grande, criação de processo, cultura, estratégia, toda uma dinâmica que uma grande empresa exige, né? Sim. E tem aí no seu dia, porém de uma forma, eu, principalmente olhando na parte operacional, entendo como funciona toda a dinâmica e fazendo acontecer, né? Que uma empresa pequena é aquela coisa, você tem que fazer acontecer e conseguir ter essa dinâmica depois para moldar o formato que seria a nossa primeira empresa, né? Então ficamos por 3 anos fazendo todo esse planejamento estratégico para que de fato no final de 2007, né, quando fizemos aí completando a nossa faculdade, a gente já estava com a empresa aberta, iniciando as atividades empresariais sem nenhum cliente, né? Mas vocês se desligaram da empresa e caíram para dentro. Finalizou o estágio, ambos, finalizou a faculdade, né? Graduação. Dia 1 de janeiro a gente já estava no escritório já iniciando, né, essa vida de empreendedor. Então eu tinha na época 21 anos e ele 22, acho que era a diferença de 1 ano só.
e achando que já sabia tudo, né? Que tudo ia dar certo. Se conseguisse alguns clientes, tantos processos por mês, ia ficar rico. Então, era... Fazendo aquela continha básica ali, né? Não tinha, ali não tinha problema, não tinha imposto, não tinha nada, não tinha crise, não tinha dólar. Então, é muito legal, né? Relembrar Não, demais. Esse início, aquele sentimento. E saber, né? Olhar para a nossa trajetória profissional, todos os percalços aí durante... todo esse período, mas porém estamos aqui firme e forte aí, pronto para continuar nessa batalha. Que legal. E olhando hoje, né, para toda essa sua trajetória, desde a época da faculdade lá e tal, quais foram os seus maiores aprendizados e desafios nessa jornada empreendedora aí? Cara, como nós éramos muito jovens, o primeiro ponto que era a nossa objeção, vamos dizer assim, era realmente vender a nossa expertise, a confiança para os clientes que olhavam lá, na época, 2 moleque que estão afirmando que sabem coordenar as operações, sabem como fazer. Existe toda uma complexidade e responsabilidade, porque nós estamos falando de valores, estamos falando de toda uma situação perante os órgãos anuentes, e se você fizer uma coisa errada, pode dar perdimento da mercadoria, pode gerar multa, custos, inviabilizar a operação. Então, a gente transmitir essa confiança e ganhar essa oportunidade dos clientes, naquele primeiro momento foi a primeira objeção, porque nós não tínhamos históricos. Alguns momentos eles pediam... alguém acreditar em vocês e pediam referências nossas, pediam quem são, né, quantos processos estão fazendo, quem são as empresas que vocês estão atendendo, e a gente só dando aquele somebody love lá para tentar realmente conseguir a primeira oportunidade e fazer o negócio acontecer, né? Você lembra quem foi o primeiro cliente? Foi um pai de um amigo meu e acabou, né, talvez até, não vou falar por dó, né, mas realmente acreditar na gente lá, deu-nos a oportunidade e até hoje nós somos amigos, gratos, atendo ele, então é interessante. Qual que é o negócio dele? Autopeças. E agora, falando um pouco mais do teu negócio, me veio a cabeça aqui. Você procura empresas que já fazem essa importação e exportação de produtos, né? Ou você vai atrás de uma empresa que consome aqui e fala, tem oportunidade aí de você trazer de fora? Eu tenho as duas frentes. Os dois. Eu tenho as duas frentes. Empresas que já importam, exportam e só demandam esse gerenciamento operacional, na parte de desembaraço aduaneiro, agenciamento de cargas ou transporte rodoviário. Nós somos prestadores de serviços e conseguimos aí estar fazendo a coordenação porta a porta e muitas vezes, como são serviços integrados, na busca de uma eficiência, redução de custos, centralização de informação. Então, a gente vai nessa frente para empresas que já têm essa dinâmica histórico com fornecedores já homologados, recorrentes, ou às vezes operações intercompany. Então, a gente tem essa frente também de empresas que já têm essa dinâmica de mercado. Porém, o que nós estamos conseguindo com muito êxito é desenvolver oportunidades para as empresas que não têm, né, no caso, o know-how de importação e exportação, né? Então, por um exemplo, vamos falar de importação. Algumas empresas que têm alguma demanda, algum consumo já no mercado local, que existe um player qual controla esse mercado e é produto importado e distribui, o nosso trabalho é o quê? Desenvolver talvez um fornecedor semelhante ou melhor, com custo competitivo, o qual a gente consiga suprir, né, e reduzir, no caso, o custo de consumo para o nosso cliente. Onde muitas vezes nós estamos conseguindo com isso não somente atingir esse resultado diminuindo o custo de operação dele, mas muitas vezes também dando para ele uma nova oportunidade de negócio para onde ele possa fazer uma distribuição, porque o cara já está no mercado, já sabe quem compra, quem consome, quem são os players. E nessa a gente está conseguindo também auxiliar, abrindo novas unidades de negócio para ele em relação a essa operação de distribuição também. Você tem um mercado grande para atuar. Bastante. Então aí, né? Até lembrei aqui, por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem uma empresa de confecção de uniforme, de roupa. E ele produz muita roupa, né, para grandes empresas. E ele, talvez, vamos supor que ele compra tecido aqui, a gente consegue sentar com ele, primeiramente verificar, né, acho que os números, e você já conseguiria trazer para o cara, falou, cara, isso aqui você tem uma economia de X% se a gente não sair de fora. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Por exemplo, o seu amigo, ele hoje consome tecido, uma determinada lá,
Ele tem uma confecção. Então ele passa para nós. Ó, o meu maior volume hoje, por exemplo, a gente sempre pensa no que ele tem uma garantia de consumo recorrente para tentar ter essa viabilidade e um norte mais assertivo em relação a esse estudo. Então a gente pede para ele essas informações, ele compartilha para nós qual que é exatamente o produto que ele tem esse consome. Então se ele possivelmente nos compartilhar uma ficha técnica, alguma amostra, alguma situação que a gente consiga ter tecnicamente esses dados, porque nós não somos especialistas em relação ao produto. É importante ter esse trabalho, né, em 4 mãos, onde a gente receba essas informações do cliente e com isso a gente identifica onde que tem a oferta desse produto no mundo, né? Por exemplo, falando em tecido. Hoje muito no mercado fala-se em China, tudo é China, desenvolve fornecimento na China, né, tudo mais, só que o nosso trabalho lá, nós vamos fazer o desenvolvimento aonde tiver oferta desse produto. Você não vai olhar só para a China, você vai olhar tudo. Então, por exemplo, quando fala de tecido, talvez seja talvez Índia, Paquistão, entre outros players mundiais aí que são referências em relação ao tecido, para identificar onde que é o melhor fornecedor para determinado produto e até, obviamente, ter opções em relação à qualidade do produto ou até o custo, né? Então a gente consegue fazer essa identificação, primeiramente para ver quem são os possíveis e potenciais fornecedores desse produto. Identificou, realmente é o produto qualificado. Potenciais fornecedores externos. Externos. De fora. Sim. O nosso trabalho aqui é importação. Porque até como eu nasci em confecção, por isso que você sabe como minha cabeça ela já fica caçando coisa, né? Eu nasci em confecção, minha mãe teve oficina. E esse cara é um amigo meu, quando eu trabalhava lá no Senai, ele fornecia pra gente, que eu também fazia compra de uniforme pros alunos, avental pros professores, e ele me fornecia. E eu conheço muito a operação dele, né? E você falando aí, ele tem um catálogo, né, que é a ficha técnica de algumas empresas. Então, quando ele vai na tua empresa lá para você comprar o uniforme, que eu acho que você já comprou o uniforme, né, pro teu time, então ele te leva um catálogo. Aí você vai lá, eu quero esse aqui. Então, com certeza, esse catálogo é de um fornecedor dele, que ele vai lá, ele sabe quantos quilos ele compra desse tecido, e ele vai fazer essa compra para depois cortar, produzir e te entregar o produto. Então, a gente tiraria esse fornecedor. Ou pegaria um de fora, se é que esse cara não compra fora, né? Não, com certeza. Quase 90% falando de tecido assim. Tem um cara para te apresentar. Com certeza. Só mandar meu WhatsApp. Legal. Mas a gente faz isso. Primeiro identifica o fornecedor para ver se bate a questão da qualidade, né? Em relação ao que foi solicitado, se necessário mandar amostra. Então, primeiramente, essa identificação e homologação, estamos falando do produto de interesse. Ultrapassado a situação, né, confirmado, aí nós vamos começar a fazer o estudo de viabilidade da operação. Ok, nós estamos falando o quê? De um rolo, 10 rolos, volume. rolos, vai vir aéreo, marítimo, se é marítimo é container, é carga fracionada. Então a gente começa a fazer cenários até onde você consegue identificar que dentro da sua capacidade de consumo ou dentro do seu projeto de distribuição faça sentido, às vezes até pela disponibilidade de capital para investir, aonde conseguimos identificar a viabilidade. Tem viabilidade ou não tem? Olhando novamente, sempre pela parte aduaneira, tributária e logística, né? Então, o cliente ele consegue, desde o começo, ter a certeza e a clareza de quanto que vai custar o produto final nacionalizado entregue na sua fábrica. Porque que hoje acontece, pelo menos empresas ou pessoas que não têm essa noção, apenas fazer uma conversão, né, do valor de moeda estrangeira para reais, coloca lá um fator e acha que esse é o custo final da mercadoria. Às vezes não estão se atentando em relação aos enquadramentos tributários, se a empresa é simples nacional, presumido, lucro real, o que eu vou me creditar, o que eu não vou me creditar, qual que é a destinação desse produto. É uma industrialização? Não, eu vou ser um distribuidor, eu vou vender isso online, vou vender isso dentro do estado, fora do estado. Então, indo um pouco adiante em relação ao projeto, a gente consegue montar para ele qual que é o melhor cenário, quais são as possibilidades para que ele consiga importar desde o começo, numa melhor forma efetiva, com um resultado esperado, porém, e que isso ele consiga identificar, vou, né, ou não vou, devido aí o resultado estimado dentro da operação. Cara, que legal, mano. Até eu tô entendendo melhor teu negócio agora, por isso que eu gosto de trazer a galera aqui, porque a gente aprofunda mais, às vezes, no dia a dia e tal, a gente não se atenta ao detalhe, né? E aqui, pô, já tem
alguns contatos aí. Ó, tô precisando, hein? Não, legal manda lead demais. quente pra nós lá. Muito bom. E falar um pouco de propósito. Qual o propósito da Active? Qual o propósito do Flávio? O propósito da Active hoje, Comex, é realmente se tornar uma empresa, um parceiro estratégico dos nossos clientes, onde nós proporcionamos essas oportunidades que eram desconhecidas, ou por medo, ou por falta de informação, ou até por falta de confiança no parceiro que contratou no passado. Então, a gente está assumindo essa responsabilidade de, primeiro, desenvolver o projeto, desenvolver o fornecedor, desenvolver o produto e fazer toda essa estruturação e a entrega para o cliente, né, de uma forma integrada, responsabilizando posteriormente aí toda a execução do serviço logístico, gerenciamento tributário, aduaneiro, transporte rodoviário, onde ele fique tranquilo que o que está sendo executado, gerenciado é o que foi planejado e onde depois a gente consegue até fazer, né, uma avaliação e uma comparação mostrando possíveis ofensores que pode ter ocorrido aí, né, dentro do estimado e, obviamente, se necessário, tomando alguma ação quanto a isso para estar sempre gerenciando esses pontos, né? Tem coisas que a gente consegue, obviamente, controlar, mas tem coisas, por exemplo, que impactam diretamente em relação ao dólar. Aí a gente consegue tentar encontrar alguns mecanismos financeiros para travar isso de alguma forma para evitar qualquer discrepância. Porém, dentro da nossa expertise, a gente consegue ser muito assertivo, né, numa situação que não é isso que vai inviabilizar a operação, né? Então, eu acho que esse know-how, essa gama de serviços que a Active Comex hoje proporciona para os clientes, dá essa tranquilidade de realmente se tornar um parceiro estratégico e colocar a empresa aí em outros patamares que talvez eles não estavam vislumbrando. Você tem algum case assim legal que você fala, pô, esse aqui foi muito bacana, a gente conseguiu trazer um resultado legal para eles, até para... Eu acho que é legal quando a gente traz um case, porque conecta muito com quem tá ouvindo e, puta, entende, que às vezes a gente tá falando aqui, o cara não tá entendendo, mas a hora que você traz um exemplo e o como que você conseguiu fazer isso ajuda o pessoal que vai assistir, né, que tá vendo, Claro. Se conectar com o teu negócio. Um exemplo que nós conseguimos aí, talvez até durante a pandemia, foi no desenvolvimento, né, de um produto chamado óleo básico. O óleo básico ele é um derivado do refino do petróleo, onde ele é uma matéria-prima principal para a indústria de lubrificante. Tá. Então, sem essa matéria-prima, não tem aí o lubrificante acabado que é utilizado aí nos veículos automotivos, industriais, agrícola, é a matéria-prima básica principal. E o que aconteceu? Durante a pandemia, a Petrobras hoje, que é a controladora aí do refino no Brasil, automaticamente diminuiu a sua capacidade de refino produtiva e acabou direcionando somente o que tinha lá para algumas cotas, contratos, e a indústria nacional como um todo ficou bastante desabastecida. E o que aconteceu? Algumas empresas nacionais acabaram ficando sem essa matéria-prima para manter aí as suas fábricas ativas. E eu fui, no caso, contratado por um cliente exatamente para desenvolver, né, um novo fornecedor, uma nova refinaria no mundo para suprir essa demanda para manter a sua empresa ativa. E eu fiz esse trabalho, né? Então a gente começou a fazer naquele primeiro momento, havendo uma viabilidade, né, trazendo da Rússia, a gente trouxe bastante coisa da Rússia, onde conseguimos reduzir o custo do cliente em relação àquela matéria-prima essencial na manutenção da sua atividade principal, e porém, com isso, identificando com a situação do mercado, ele começou a se posicionar também como distribuidor. Entendi. Então, importou para a sua atividade principal, manter a empresa ativa, e acabou também se posicionando como distribuidor. E hoje, para você ter uma ideia, ele está entre os 10 maiores importadores e distribuidores de óleo básico aqui no Brasil, o qual é exatamente a fim desse trabalho que nós fizemos aí. Para nós é exatamente essa gratificação de se tornar um parceiro estratégico. Até hoje a gente faz continuamente essas negociações internacionais e consegue aí posicionar aí como um grande player do mercado também na distribuição de óleo lubrificante, brigando com grandes outros players do mercado. Caramba, que legal, hein? É legal. Por conta de um problema que surgiu, comprava nacionalmente, aí travou, Active entrou em ação. Solucionou o problema e hoje é uma nova unidade de negócio tão importante que é a distribuição também desse produto no mercado nacional. Tem mais um outro pra gente passar para nós?
Tem empresas que é, um exemplo, já teve experiências no passado de não ter clareza em relação à informação, quanto que vai chegar, e fica sempre naquele escuro, a carga chegou, vai dar canal vermelho, quanto que é o meu custo final. Então, essa transparência que desde o início da operação a gente provê para os clientes, essa confiança, depois do trabalho finalizado, entregue, e o cliente agradecer, já querer aumentar a programação, porque agora ele encontrou realmente um parceiro de negócio que tem a confiança dele gerar escala, gerar negócios, isso para nós também é bastante gratificante. Isso são operações que acabam ocorrendo com bastante frequência lá. Quais as soluções que vocês oferecem? Porque você me falou várias aí, né? Isso é dentro de um pacote, tem que ser tudo? Ou, cara, eu já faço essa operação, eu queria contratar só essa parte aqui, é possível? Não, nós somos totalmente flexíveis, né? Eu tenho grandes clientes lá que eu só faço, por exemplo, o desembaraço aduaneiro, outros clientes que eu só faço o agenciamento de cargas, outro até o transporte rodoviário. O que hoje, né, a gente vê a tendência do mercado é cada vez mais ter essa solução integrada, porque olhando para a parte interna das empresas, às vezes não tem uma pessoa dedicada para coordenar todo o processo de importação, aí acaba colocando isso através de um estagiário, de uma secretária, do financeiro, e não tem uma dinâmica, tem outras responsabilidades do diárias e não é especialista e não tem a sinergia de fazer a coisa acontecer. E isso acaba muitas vezes demorando, atrasando o processo, gerando custos extras. Então, a gente entende que essa solução integrada hoje acaba sendo um diferencial porque a gente tem essa sinergia de dar sequência em todas as etapas do processo, seja no modal, na parte do agenciamento, seja na parte do desembaraço, no transporte rodoviário, e apresentando para o cliente realmente um resultado de eficiência e com redução de custos. Então, obviamente que nós temos essa flexibilidade, mas hoje esse serviço integral é muito aceito pelos clientes em relacionado a essa dinâmica de visualização, acompanhamento e tudo mais, né? E um outro diferencial que nós iniciamos no ano passado é a Active Trade, né? A Active Trade, nós temos um benefício fiscal para redução de ICMS de importação. Então, quando nós fazemos os estudos de importação, a gente sempre apresenta para eles 2 cenários. Ele importando direto pela empresa dele, aí nós vamos novamente identificar qual que é a quantidade, qual que é o enquadramento tributário, qual que é a aplicação. Faz uma consultoria aí. E apresentamos esse segundo modelo, quando é viável, fazendo a importação através da Active Trade. E com isso, o cliente também tem essa segunda opção. Muitas vezes pode ser que exista a viabilidade dele colocar, né, a Active Trade como importador, fazendo uma importação por encomenda, onde a gente informa que acaba reduzindo o custo de capital, né, o custo financeiro dele para a entrada do mercado no estoque. Porque muitas vezes é um produto que vai ser matéria-prima, vai fazer um parte do processo produtivo e vai conseguir recuperar esse crédito só no final da cadeia, depois que vender. Então, tem todo um custo financeiro para a entrada do mercado no estoque. Então, muitas vezes faz sentido colocar a Active Trade dentro da operação para reduzir o custo de capital dentro da entrada do estoque. Que legal. A Rec Brindes me veio na cabeça agora aqui, porque eu cheguei a conversar com ele uma vez, acho que foi ano passado, eu ia apresentar um cara para ele, final do ano. Ele importa muita coisa da China. Você já olhou para eles como potencial cliente? Com certeza. A questão desse tipo de produto, aí tem que ter volume. Porque são produtos na sua normalidade de baixo valor agregado. Eu vou te explicar, né? Por que eu te falei dele, né? Rodrigão, achei o cara pra você, hein? A Rec Brindes, ele tem muito volume. Por quê? Hoje ele que atende o grupo acelerador. O que ele fez? Ele atende os mastermind. Então, por exemplo, o grupo acelerador agora está tendo um treinamento do acelerador empresarial. São 240 empresários que estão lá. E se você ver os stories do Guilherme do Movebank que tá lá, sim, viu? Todo mundo tá lá com as garrafinhas, os caderninhos. E tudo é ele que faz. Todos os treinamentos. E no acelerador toda semana tem treinamento, 300, 400 pessoas. Então, te falando só de um. Sim. Né? Aí eu vi também que ele tava no Scale, de um outro cara, também uma galera grande. Então, ele tem muito volume. Por isso que ele consegue atender a gente rápido, sim, porque ele já tem uma operação top e é um cara que não importa. Exato. Ele tá na mão de um intermediário. Com certeza. Ele tá, né, possivelmente na mão de um importador. Achamos mais um aqui, ó, Rec Brindes. Né, ele tem essa demanda. Aí qual que é? Vamos usar ele como exemplo. Né? Qual que é o objetivo? Identificar se o volume do principal produto dele, um dos principais produtos dele, vou falar de garrafas.
das garrafinhas lá, né, térmicas. Quais são os modelos, quais são as cores que tem uma padronização que ele tem a assertividade que vai consumir e vender em determinado período. Então, dentro desse valor, dentro desse volume, a gente vai lá e faz a prospecção do fornecedor, do desenvolvimento do produto, validação se está dentro da especificação técnica, qualidade, e com isso começamos a montar os cenários. Se trouxer 1.000 garrafas, 5.000, 10.000, 100.000 garrafas, qualquer quantidade que ele acha que é viável trazer, pensando sempre numa recorrência, né? Não se faz necessário trazer o volume anual. Então, poxa, a cada 3 meses eu acho que eu consigo tranquilamente, dentro dos meus contratos... Desenhar um planejamento ali. Exatamente. Muitas vezes, aí vai de acordo com o produto e o valor agregado. Se o produto tem um valor agregado pequeno, se faz obrigatório a gente adicionar outros tipos de produtos para que façam um rateio nas operações. Porque a gente vai ratear o valor do frete, a gente vai ratear o valor da armazenagem, nós vamos ratear custo de transporte rodoviário, desembaraço aduaneiro, para que a gente consiga chegar num valor unitário viável. Porque se não for essa dinâmica, muitas vezes alguns custos que são praticamente fixos para o processo vai impactar diretamente na viabilidade da operação, aonde faz sentido ele realmente comprar no local. Agora, se ele tem esse volume, mas não somente de um determinado produto, aí é a questão de nós realizarmos uma inteligência, identificar quais são os outros produtos que a gente possa também prospectar e fazer essa consolidação e trazer tudo numa única vez. Sim, e não necessariamente você vai pegar tudo que ele tem, olhando ali para o cenário dele, cara, quais são os itens que mais saem? Vamos começar um trabalho aqui parcial, né? Sim, é por isso que é tão importante fazer essa questão do estudo de viabilidade, porque com isso ele consegue entender qual que é a quantidade mínima viável para aquele número ficar interessante importar ao invés de comprar no mercado local, né? Então, é esse trabalho, esse estudo de tributário, no logístico aduaneiro, que eu sempre ressalto para as empresas que é tão importante fazer, para que você depois não tenha a surpresa do valor final do produto colocado na sua fábrica. Muitas vezes tem empresas que têm um produto muito bacana, encontraram aí talvez um fornecedor legal, ou até uma representação para estar fazendo aqui no Brasil, mas por falta de análise e toda uma expertise que se faz obrigatório para você conseguir fazer uma operação eficiente, acaba se perdendo em projetos aí por falta dessas ações. Então, a sugestão é essa: quando você quer fazer qualquer tipo de operação, analisar todos os cenários, viabilidade, qual que é a aplicação, faz sentido importar direto, colocar uma trade, você vai vir aéreo, marítimo, rodoviário, e com isso você consegue ter a informação fidedigna em qual, né, ação definir. Quantos países você já visitou, velho? Cara, eu tive algumas oportunidades aí de visitar, né, aqui na América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, China também. Então, já tive oportunidades aí de fazer algumas Você visitas. podia até fazer virar um concorrente aqueles caras que fazem os viagens pra China lá, ó, com China Link. China Link. É que a dinâmica deles é diferente da minha, né? Por exemplo, eles gostam de vender imersão, né? Imersão China, empresários para lá. Na minha humilde opinião, né? Eu gosto de trabalhar de uma forma mais assertiva. Em qual sentido? Poxa, Não, mas eu não falei, mas você pode não envolver na Active, mas você poderia criar uma experiência dessa. Na verdade, até já tenho, né? Mas através, né, de um parceiro lá, o qual a gente é uma coisa mais personalizada. O que eu digo. Normalmente essas empresas, né, não generalizando, mas eles fazem essa imersão e colocam a 30, 50 empresários, todo mundo junto, para fazer essas visitações. E a feira principal que eles vão lá, que é a Canton Fair lá, uma feira gigante, absurda lá, muitas vezes você nem consegue andar em toda, porque ela até é segmentada, mas aonde que eu quero focar, que às vezes você acaba perdendo tempo em coisas que não é o seu mercado. Então, se é um empresário, vamos dar um exemplo, é um empresário que está ligado do segmento de autopeças. Poxa, vai ficar falando com empresários e até perdendo tempo em coisa de pet shop, não tem nada a ver, né? Então, qual que é o nosso trabalho falando que a gente pode entregar para os clientes que a gente já faz? Tem a nossa equipe lá na China, onde você já identifica qual que é o mercado, a gente já faz esse trabalho previamente, quais são os fornecedores potenciais do seu determinado produto, e com isso, quando você quer visitar a China,
você já vai direto nas fábricas, porque ficar visitando o stand de feira é tudo lindo e maravilhoso, fotinho e amostra. O nosso objetivo é realmente fazer essa experiência de você entender o processo produtivo, homologar a empresa, até em loco da empresa identificar outras oportunidades, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, já é direto nas fábricas, porque o grande segredo da importação é comprar certo. Né? Então, durante o stand da feira, você não sabe se o cara é uma trade de compra, se é um distribuidor, se o cara é uma fábrica. Por isso que o nosso trabalho é realmente encontrar a fonte para que a gente consiga depois viabilizar o projeto de importação. Né? Então, com isso, o nosso escritório na China, ele nos dá esse suporte de fazer essa prospecção, essa identificação, essa homologação desses fornecedores, e os clientes que desejam também conhecer em loco, a gente já faz todo esse trabalho de acompanhá-los para que eles consigam lá fazer a visita da fábrica de empresas realmente que eles querem ter o interesse de já fazem mais. isso, Já então. fazemos isso. Legal. Qual que é o grande diferencial da Active Comex aí hoje no teu mercado? O serviço personalizado, né? É realmente se posicionar como parceiro estratégico de negócio. A gente não está para vender o nosso serviço ser commodity. Por isso que a gente procura entender qual que é o business da empresa e ver dentro das nossas do nosso histórico, até talvez aí da nossa inteligência de mercado, como que nós possamos auxiliá-lo na questão de se destacar, iniciar no mercado internacional, desenvolver fornecedores, novas tecnologias, produtos que fazem sentido para ele e conectá-los. Porque o nosso business não é trabalhar no mercado nacional. O nosso business é exatamente encontrar oportunidade exterior que faça sentido para o Brasil e que a gente tenha o player aqui que sabe fazer o que fazer com esse produto. Ganhar escala, e aí a gente começa a ganhar na recorrência, no gerenciamento da operação. Esse que é o nosso foco da empresa. Identificar parceiros de negócios, que são nossos clientes, onde a gente consiga, com a nossa expertise, desenvolver negócios e posteriormente faremos aí todo o gerenciamento da operação para que ele consiga aí criar um destaque e escala dentro do mercado. E olhando hoje para os clientes que vocês já atenderam, que vocês estão atendendo hoje, você tem um segmento que você vê que tem uma quantidade maior, vocês têm uma expertise maior nesse nicho ou está bem diversificado? Está bem diversificado. Hoje nós não estamos bloqueando um determinado segmento. Não que você está bloqueando, mas tipo assim, cara, aparece mais para mim, isso daqui é o que a gente mais faz porque estou envolvido nesse meio, ou tá bem... Hoje, talvez até pela sua característica, produto químico acaba tendo uma demanda muito grande, né? Tem uma grande origem predominante estrangeira, muita coisa importada. Então, é exatamente como eu mencionei para você. As indústrias que querem sair dos distribuidores locais, querem começar a importar direto e nos procuram para fazer exatamente esse trabalho de prospecção do fornecedor internacional para que eles consigam importar diretamente, cortando esse distribuidor local e com isso conseguindo aí diminuir o seu custo de produção, ganhar uma competitividade do mercado. Legal. Qual foi o maior perrengue que você já passou na empresa, empreendendo aí? Cara, nessa jornada aí são quase já 20 anos, né, na área de comércio exterior, 18 anos empreendendo. É aquela coisa quando você... Primeiro, em relação às crises, né? Então, tem coisa que você acaba não controlando externo, né? Por isso, como prestador de serviço, é o cliente que perde o projeto, automaticamente acaba respingando em você na sua consequência. Então, acho que uma das coisas que eu aprendi é se posicionar, até o nome da Active Comex é por isso, é se tornar uma empresa mais ativa do que apenas ficar aguardando as instruções de embarque. Então, esse planejamento foi exatamente para isso, para fomentar negócios, não ficar só aguardando os clientes nos acionarem. E, cara, a questão realmente de determinados momentos não se acomodar, porque o mercado é muito dinâmico. Mas que era um perrengue. Falar, mano, esse aqui eu achei que ia dar ruim. Não enrola, não. Não, cara. quando um dos erros, né, vamos dizer assim, de aprendizado, foi quando a gente acabou indo um pouco mais para a parte da logística nacional. A gente, em determinado momento da empresa, a gente abriu um armazém para fazer a parte de armazenagem, distribuição. Aí tínhamos tanto uma logística nacional na cidade de Sumaré e em Santos. Então acabou perdendo um pouco da essência, a raiz de comércio exterior. Você abriu um outro braço e meio que... uma logística nacional. E com isso faltou braço. Entendi. Essa que é a verdade. Faltou braço. Usando a tua operação aqui, você quis... Quisemos estar realmente criando escala, se tornando um operador logístico internacional e nacional. E acabou faltando braço.
né? E em relação à parte da execução de todas as atividades. E houveram também, igual eu mencionei aí, fatores externos como a economia, que todo mundo acabou cancelando os contratos. Então, foi uma situação de aprendizado que é importante você, né, tentar identificar quais são os riscos aí quando você quer realmente escalar os negócios. Você já conversou com o pessoal da Cetro, não? Não tive oportunidade ainda. A Cetro, o Léo, ele vende máquinas, né? Faz máquinas e ele importa da China. Mas, pelo que eu entendi, só China. Nossa. Entendeu? Sim. Não sei se ele tem até uma base lá, mas é um cara que você pode abrir para ele, como você disse, o mundo, né? Sim. Então é mais um que eu anotei aqui, né? Você vai falando aí, eu tô só lembrando aqui de alguns contatos. Sim. E explica para mim agora aqui, como que começou aí? O que você viu no Acelerador Race pra gente fechar essa parceria? Você lembra como que foi? Cara, lembro, foi bem curioso e até algumas coisas vêm acontecendo, né, na minha vida recentemente. São coincidências, mas eu tô levando sempre para uma situação que é um sinal positivo e eu preciso, né, me aproximar e identificar se faz sentido, mas aproveitar a oportunidade, né? A Acelerador Race, ela aconteceu no momento que eu estava para quase fechar o patrocínio com a Stock Car. Uhum. Né, eu tive lá com o pessoal lá da Escuderia Bandeiras, lá em Votorantim, lá do Átila e tudo mais. E fui lá, puta de uma estrutura, né? Achei muito bacana todo o projeto. Só que alguma coisa estava me cutucando que não era exatamente o meu público-alvo da Active Comex. Uhum. Né? Não era o meu famoso ICP aí para conseguir também aliar. Obviamente aqui nós somos negócio, me aproximar de pessoas que pudessem fazer sentido aí com o meu business. E foi onde eu me lembrei naquele momento que eu tive a primeira oportunidade no caso de contato com, né, a Porsche Cup, quando eu estava no lado do cliente. Em 2013, eu fui convidado, na época, lá para o antigo fornecedor a estar fazendo aí a experiência tanto em Interlagos quanto no Velocitar, e eu fui como cliente. E para quem gosta de carro, automobilismo, é uma experiência sensacional, né? E tinha sido, inclusive, minha primeira experiência, né, nesse tipo de evento, onde eu achei maravilhoso e isso acabou ficando marcado para mim. Uhum. E ele, inclusive, acabou me convidando para fazer a volta rápida com o piloto na época lá, onde eu tive a oportunidade de fazer essa volta rápida lá em Interlagos. Então, poxa, você imagina, né? Colocar o capacete, colocar o macacão, do lado do piloto profissional lá, andar quase 300 km por hora em Interlagos lá, é uma sensação única que você vai ficar registrado pela memória. E quando eu comecei a fazer essa dinâmica de patrocínio, eu me recordei. Falei, poxa, na verdade o meu público está na Porsche, não está aqui. O meu público, eu quero me conectar com empresários, diretores, ele, no meu entendimento, ele está mais localizado, mais centralizado na própria Porsche do que na Stock Car. Foi aonde, né, acabei vendo lá, no caso, um convite seu dentro da nossa comunidade, né? Nós fazemos parte do G4 da comunidade Scale, onde você colocou lá o convite para empresários que quisessem estar fazendo uma experiência na Porsche Cup como patrocinador, que você ia estar fazendo a abertura lá de uma data especial para membros do Scale. Não sei se você recorda, mas de imediato eu já mandei uma mensagem para você, porque estava para já definir aquela semana se eu iria fechar agora. Se eu iria fechar. Você veio no nosso onboard aqui. Exatamente. Se eu iria fechar com o pessoal da Stock Car ou realmente ver uma outra possibilidade. Você mandou, eu já chamei você de imediato. Se eu não me engano, acho que em 2 dias a gente já fez uma reunião online. Você me convidou para um board, vim aqui para entender um pouco do projeto e em poucas semanas a gente já fechou, porque já ia começar já, né, o campeonato e, né, deu tudo certo. Já estamos participando aí como patrocinador desde a primeira etapa desse ano. Cara, que legal. E pra você ver a importância da criar experiência pro cliente, né? Até eu te perguntei aqui sobre os diferenciais da Active. Isso aqui entra também. Sim. Né? A empresa que cria experiência para os seus clientes e parceiros. Então, isso é um diferencial. Né? Mas você vê, 2013, que você viveu uma experiência, em 2025 você lembrou dela. Exato.
E lembrou da marca, lembrou da Porsche, do momento. E aquilo fez você mudar a tomada de decisão. Sim, total. Você vê como é forte isso. Sim, é o que você, né, o que a gente vem conversando em relação à questão de posicionamento da empresa, né? Uhum. Isso, pelo menos eu vi muito, muito claro as estratégias que o pessoal do G4 utiliza, né? O que eles compartilham de estratégias mesmos, e aí eu comecei a identificar para 2025 qual seria a estratégia que eu faria de uma forma intencional, de ser intencional aonde está seu cliente, como que o seu cliente te enxerga, o que você entrega para ele, como se conectar com as pessoas corretas. E quando eu comecei a fazer esse movimento, acabou aparecendo no acelerador e eu identifiquei ali que era realmente uma oportunidade de posicionar a Active Comex com uma marca, obviamente, reconhecida mundialmente. E, obviamente, né, eu creio que eu consegui atrelar uma coisa que a gente tem dentro do nosso DNA, que é fazer as operações em alta performance, sempre da melhor forma, rápida, com um resultado melhor. Quando eu fazendo essa conexão aí junto com a Porsche também, que, né, quem sabe e tem a oportunidade de ver lá os pilotos a cada volta, fazendo toda lá a programação, a discussão, o pneu. Então a gente vê que a cada volta eles fazem todo esse detalhamento para ver como melhorar. A gente leva isso para o nosso dia a dia também, para cada operação, como que a gente pode entregar mais para os nossos clientes. Legal. E você voltando agora em 2025, né, para este ambiente agora como um patrocinador, não mais como um cliente, o que mais te surpreendeu? Vamos pegar ali a primeira etapa que você foi ali, né, em Mogi, porque 2013 a Porsche estava no começo também, né? Era uma alta dinâmica, muito mais o que te surpreendeu fechado. agora, que te falou, caramba? Primeiro pela estrutura realmente que tá já totalmente organizada pela equipe, tanto do acelerador, mas também pelo próprio campeonato. Acho que isso tá bem legal em relação a como você conseguir usufruir desse momento, né? E ter uma estrutura para compartilhar com os clientes. E também, obviamente, pela exposição, né? Hoje, naquela época eu também não tinha Instagram, não tinha internet, mas você vê todo mundo no celular, são canais de televisão, é a mídia que está dando ênfase a esse campeonato. Então, acho que isso também acaba colocando e entregando o que você quer realmente, posicionar você no local aonde todos estão enxergando e tendo lá um reconhecimento de falar, poxa, caramba, você estava lá, cara, que legal, bacana demais. Então isso, como patrocinador, eu acho que isso é um reconhecimento, sabendo que é uma estratégia que está sendo assertiva e reconhecida para quem está lá de fora e dando valor, né, para o movimento que você vem fazendo. E falando um pouco sobre a experiência para... quem que você levou, como que foi? Se levou cliente ou levou prospect ou um parceiro estratégico? Qual foi a reação deles? Você viveu como um cliente, hoje você está proporcionando isso para eles, né? O que você ouve do pessoal aí? Cara, você cria um ambiente muito agradável de conseguir fazer essa conexão com pessoas, talvez que você não tenha essa liberdade ainda, praticamente ficar um dia inteiro com ela, e criar realmente essa sinergia de entender como que está o dia a dia da empresa, as entregas do serviço, o que você pode fazer para melhorar de uma forma bem natural, porque as coisas vão acontecendo, vão conversando de uma forma bem natural, e no final de tudo, é sempre um relacionamento que eu acho que cria esse elo de confiança, de sempre tentar fazer o melhor e entender que o cliente espera isso de você e criar, né, de alguma forma uma ação que consiga chegar nesse objetivo em comum. Então eu acabei levando sim clientes já atuais, recorrentes, até antigos, para ter essa experiência, né, e foi bem legal. Um dos meus clientes lá, eu o chamei, né, e ele acabou pedindo para levar os 2 filhos dele, que fazia tempo que estava pensando em levar em alguma oportunidade, né, como essa, porque ele adorava a Porsche. E quando eu convidei, ele falou, posso levar meus 2 filhos? Pode levar os seus 2 filhos. Eu vi lá o pai fazendo, né,
curtindo o dia com os 2 filhos dele, me agradeceu demais por ter dado essa experiência para ele. Então, isso, né, no âmbito pessoal, é muito legal. E, obviamente, que isso, em paralelo, só fortalece as nossas relações profissionais, porque, independente de tudo, a gente está ali para realmente ser um parceiro estratégico dele, mas é legal também saber que, no âmbito pessoal, a gente contribuiu de alguma forma no momento que ele vai, com os filhos dele lá, levar para o resto da vida. Não, que legal. E você acha que esse movimento que você fez, né, em relação ao investimento, ao automobilismo, te gerou mais conexão, te trouxe para um caminho novo que você não estava olhando? Como que é isso para você? Eu sinto que realmente as pessoas agora olham a marca da empresa para o desenvolvimento de uma outra forma. Uhum. Isso aí é nítido, até pelo trabalho que nós viemos desenvolvendo na parte do digital também, fazendo todos os registros, essas campanhas. Então, quando a empresa vem falar conosco e a gente apresenta que, além de todas essas entregas, temos essa experiência também com os clientes validada, e isso, obviamente, tem um ponto a favor, onde eles começam a identificar que não é qualquer empresa, tem todo já uma estrutura que está agregada, né, dentro dessa entrega que a gente propõe para os clientes. Então, obviamente, isso é colocar a nossa empresa perante uma marca tão reconhecida como a Porsche Cup e conseguir fazer essa estratégia relacionada à alta performance, sempre melhoria do processo, foi a nossa estratégia que a gente vem conseguindo com êxito ter esse reconhecimento pelos nossos clientes. E qual a sua percepção hoje sobre a marca Porsche? Eu particularmente sou até meio, né, errado em falar, uma vez que eu sou amante de automobilismo, gosto de carro. E, novamente, depois que a gente acabou fazendo a patrocínio da Porsche, eu falei, vou ter que comprar a minha também, né? Então, exatamente isso que eu ia puxar aqui. Então, não teve jeito. Já fica naquela... Quando que você fechou mesmo? Você comprou? Foi, salvo engano, em março. Né? Você foi na primeira etapa. Primeira etapa. Eu lembro quando você mandou a foto pro cara, ó, tive que comprar uma Porsche. É bem isso, porque, poxa, você vai lá, vivencia o dia a dia, eu falei, não, vou ter que ter a minha também. E é legal, né, é mais essa questão de estar nesse ambiente, ver o que ele te proporciona, ter experiência própria, né, igual nessa última experiência de Interlagos, por ter, né, a marca, eu pude ir lá dar a volta em Interlagos, dirigindo, né, da primeira vez. Isso aí já é um outro movimento. Exato. Porque assim, ó, lembrando aqui, né, você entrou na Porsche Cup, sim, patrocinador. Próximo movimento, comprou uma Porsche. Sim. O terceiro movimento, talvez, não sei se você nem percebeu, mas você cai numa comunidade de proprietários de Porsche. Sim. Já tô lá dentro. Quantos membros tem lá dentro? Salvo engano, tem algo em torno de 2.500. 2.500 membros. E quem é que tem Porsche? É meu ICP. Meu ICP tá lá dentro. Então, entendi. Sim. Por conta de um movimento aqui, olha o tanto de coisa, tanto de acesso que você teve. Sim. É muito sobre isso. Sim. Às vezes a gente nem percebe, se tá num flow aqui, você nem... Sim. Mas é igual eu mencionei naquele momento. Nesses últimos 2 anos, né, principalmente nesse último ano, é começar a fazer as ações de uma forma intencional, estratégica. Você não deve estar explorando direito ainda o grupo, né? Então, exatamente. Porém, tá começando. Legal. Mas é exatamente isso, conseguir entender qual o movimento que você tem que fazer para gerar essas oportunidades. Depois a coisa vai acontecendo naturalmente, né? Então, essa questão de posicionamento com o acelerador Race junto com a Porsche Cup, comprar a Porsche, estar dentro desses grupos, é onde vai abrindo algumas portas que, se você não tivesse feito esse movimento, obviamente você não estaria, né, não teria acesso a determinados ambientes. Você tem até uma ideia que veio agora aqui. Deve ter alguns caras ali que você está mirando já dentro do grupo? Sim, tem. Dentro do grupo, isso que é uma coisa bem legal também que aconteceu no acelerador, Não, dentro do grupo da comunidade. Da comunidade? Cara, lá na comunidade, como eu só tive contato com eles durante o evento de Interlagos, então foi uma coisa muito rápida, né? Até porque estava tendo também o acelerador ao mesmo tempo, estava com um cliente e não consegui aproveitar muito. Mas deve ter muito ali. Sim, o dia inteiro lá, o pessoal falando, mas ali fica mais uma coisa só de carro mesmo do que de network. Mas você lembra quando
quando eu te falei, por exemplo, o que a gente faz lá no G4, né, da isca. Aí, dentro dessa comunidade, não vai funcionar a Porsche, porque todo mundo ali já tem acesso. Sim. Então, você tem que criar uma outra experiência, ou você vai selecionar a dedo, ou você vai jogar lá uma isca para 5, 4, 10 pessoas. O evento que a gente vai fazer dia 23 pode ser esse. E a gente tem um dos pilotos nosso, o Regadas, é um cara muito conhecido para essa galera entusiasta de carro. Sim, tanto quando ele ganhou lá, o pessoal ficou, né, elogiando, saudando aí no grupo. Participou do podcast do Motogrid. Faz parte, né? Não, com certeza. Então, isso é uma estratégia que você pode usar. Por isso que a gente colocou até no convite ali, que é para o patrocinador, mas você também pode usar da mesma forma que você usa o camarote. Tá. Entendeu? Uhum. Então, isso daí é legal você, de repente, olhar ou convidar um ou outro, ou você joga lá para... né? Porque está aberto. Sim. A gente já explorando Vamos usar essa estratégia em conjunto lá. Tô lá dentro. Aí. Me dá o acesso que eu tô lá dentro. Já tá na tua mão, filhão. Já tá show. Aí. Não, show de bola, cara. E se hoje chegasse alguém para você e perguntasse assim, cara, o que esse acelerador race vale a pena, esse investimento? O que você falaria para eles? Cara, vale muito a pena, né? Eu posso afirmar que, né, esse curto período de tempo, porque foram apenas 3 etapas, né, até então, porém tem toda uma dinâmica, experiências que ocorreram de forma paralela e contatos que se eu não tivesse, né, dentro do acelerador, Sim. eu não teria essa oportunidade de conhecer pessoas, né? Até estávamos falando, né, ontem estava lá visitando o escritório do nosso piloto, né, do Rodrigo Melo, quem sabe pode tornar um grande parceiro de negócio, até representando a nossa empresa aí em relação aos serviços do escritório de advocacia dele. Então, assim, são situações que estão acontecendo de uma forma totalmente natural, mas muito próspera, né, de pessoas que têm o seu destaque profissional e possam agregar a minha empresa e o meu momento de uma forma bastante estratégica. Então, estando dentro do Acelerador Race, está nos proporcionando isso. O posicionamento da marca, o reconhecimento pelo mercado, a aquisição de novos clientes, mas também estando próximo de pessoas estratégicas que possam se tornar um grande parceiro de negócio futuro. Legal. E hoje, olhando tudo que você já viveu, o que a Acelerador Race proporciona, visibilidade, experiência, network, acesso, posicionamento, o que você sente que gerou e que gera mais impacto para o teu negócio hoje? De todos esses benefícios que você acabou de falar, pô, esse aqui é legal pra caramba. A experiência de levar o cliente dentro da situação. Porque é uma coisa... Isso aí já é uma retenção de cliente. Porque é uma coisa que não é aberta ao público. É uma coisa totalmente exclusiva. E todo o trabalho, estrutura que, né, não é somente estar lá em Interlagos, mas toda a situação que vem agregada e visitar os boxes, conhecer os pilotos, o camarote, a troca que ocorre lá dentro também. Por exemplo, eu tive clientes lá que, de uma forma natural, acaba fazendo negócio, apresentação com clientes de outros patrocinadores, né? Então, é muito próspero o ambiente e proporciona nessa situação todo mundo aproveitar o momento da melhor forma possível para que deixe esse registro não somente uma situação de experiência pessoal do dia, mas também trazer retorno para eles. Retorno para eles, né? Dando ROI para todo mundo. Esse que é o grande sacada do negócio. Não, muito bom. Cara, show de bola. Tive várias ideias aqui, vários insights para a gente trocar depois, né? Alguns contatos para fazer. Queria te agradecer pelo tempo. Saiu lá de Jundiaí, cruzou São Paulo aí, esse trânsito danado para estar com a gente aqui. Eu agradeço aí pelo tempo e conta com a gente. E gostaria que você mandasse um recado para a galera ali da Active, das soluções que vocês têm e como que a gente encontra o Flávio e
e conecta com vocês. Legal. Então, só agradeço mais uma vez aí o convite, participar desse projeto. Pode ter certeza que você tem um amigo também do Acelerador Race, um patrocinador, e dentro do nosso lado também podemos estar identificando como está cada vez mais fortalecendo essa parceria, tá? Em relação ao nosso trabalho, quem quiser estar identificando e conversando conosco, o site da nossa empresa é activecomex.com.br e nas redes sociais também no Instagram é activecomex e meu Instagram pessoal é Flávio, F_M Rodrigues, tá? Flávio Rodrigues. E a ActiveComex nós estamos à disposição para entender qual que é o seu projeto, qual que é a sua necessidade, apresentar de uma forma personalizada como nós possamos auxiliar, com o grande objetivo de conseguir gerarmos novos negócios e colocar essas empresas aí a encontrar resultados expressivos. Conte com a gente. Bora acelerar. Beleza? Um abraço. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, viu? Show. E é isso, galera. Mais um episódio aí com bastante ideia para você, bastante solução, né? E aí, se fez sentido para você, a gente vai deixar aqui embaixo os contatos. Procura o Flávio, procura a gente e bora acelerar. Valeu.